Vamos cantar o hino santo somente ao Senhor. E para você que está aí nas redes sociais, que nos acompanha, sejam bem-vindos. Espero ver vocês aqui pessoalmente na nossa igreja, tá bom? Vamos cantar com bastante alegria. Somente ao Senhor. Amém? Agora nós iremos cantar a nossa doxologia 564 e vamos adorar para a entrada da plataforma e início do culto divino nesta manhã. Vamos adorar ao
e eterno Deus, te agradecemos por este sábado, por estarmos aqui em tua presença. Que o nosso coração esteja pronto para ouvir a tua voz, para entender a tua mensagem e para que a cada dia a gente tenha a noção e o senso de adoração, de entender que o Senhor está aqui neste lugar e que possamos fazer deste sábado deleitoso, Senhor. Permaneça conosco, é o que nós te suplicamos pelo doce nome de Jesus. Amém. Usados por Deus. Eu sou o João Pedro, moro aqui em Curitiba, tenho 26 anos e, apesar de ter crescido na igreja, ter vivido os cultos gravadores, aventureiros, eu sentia que eu não tinha vivido uma experiência que tivesse me permitido colocar à prova a minha fidelidade. Quando eu vim para Curitiba, eu vim com um propósito para estudar e construir carreira. E eu consegui uma vaga numa multinacional, na área que eu queria, na carreira de engenharia. E esse programa de estágio ele tinha um objetivo: formar supervisores para a área de produção, que era o meu sonho. Eram muitas pessoas concorrendo, eu consegui entrar e eu queria me tornar supervisor. E esse momento chegou, eu recebi uma proposta, só que com porém. Essa proposta ela era para o terceiro turno. E o terceiro turno ele trabalha da noite do dia até amanhã do dia seguinte, incluindo na sexta-feira, ou seja, incluindo o sábado. E eu confesso que naquela ocasião, quando chegou a proposta, eu fiquei pensando muito assim, precisava de dinheiro, essa é a verdade, eu precisava me manter, precisava pagar minhas contas. E cara, por que Deus deixou chegar até mim essa proposta? Eu fiquei muito em dúvida, eu não sabia o que fazer. Eu cheguei a cogitar naquela ocasião, eu acho que Deus não vai se importar de eu trabalhar aqui na sexta-feira para o sábado. É só pegar essa grana que eu vou ganhar, referente a isso aqui, aí eu devolvo para a igreja, porque eu não estou interessado em trabalhar no sábado, eu estou interessado em ter um trabalho que me sustente. Essa é a verdade. Eu orei bastante, sozinho, e eu resolvi fazer algo que normalmente eu não faria, buscar ajuda em alguns amigos. E teve um dele, bem especial para mim, o Igor, que me ajudou bastante. Quando ele me questionou sobre isso, eu fiz uma oração interna, pedindo a Deus sabedoria para me conduzir naquele momento. E eu lembrei de uma passagem bíblica bastante difícil, Romanos 14. Eu lembro que no final do texto era algo assim: aquele que duvida é condenado por ter uma dúvida, mas aquele que tem fé, ele não peca. Passou mais um tempo e logo na semana seguinte teve um acampamento de Guaciara, foi um acampamento de carnaval da nossa igreja. E lá, olha só, teve um esquema no sábado à tarde que a gente discutiu alguns temas e se subdividia em grupos, e o meu grupo específico tratou o tema do sábado. Então parecia que mais uma vez Deus estava movimentando ali algumas coisas para que eu aprendesse ou recebesse algo novo. E eram 3 grupos, eu estava responsável pelo assunto do sábado. E eu lembro que ali a gente estava em 10, 15 pessoas discutindo, conversando abertamente sobre o assunto. E eu lembro de ver o primo cabisbaixo, pensativo, né? Ele sempre muito participativo e conversa bastante. Nesse momento estava mais quieto. E para mim ali naquele momento ficou muito claro que a gente não deve negociar os nossos princípios, a nossa fidelidade com Deus. Para mim isso ficou muito claro. Claro que eu fiquei muito triste, que era uma vaga que eu queria muito, mas em contrapartida eu sabia que ali eu estava sendo testado, ali eu estava sendo posto à prova. Eu acho que ele não recebeu a resposta que ele gostaria naquele momento, quando ele tomou a escolha dele, mas sem dúvida aquele ato de fidelidade trouxe paz de espírito e de consciência para ele. Meses se passaram e eu recebi uma outra proposta, aleatoriamente no meu LinkedIn, de algo que eu não estava procurando, mas de alguém que me conhecia, que me indicou para um outro gerente de uma área e que chegou para mim a proposta. Era para trabalhar numa área diferente, então não tinha nada a ver com aquilo que eu estava estagiando. Era uma área diferente, mas eu considero, agora olhando para trás, que foi uma área inclusive até melhor. Eu acho que se eu tivesse entrado lá como supervisor da linha, seria muito mais estressante, muito mais desgastante. A gente não consegue lidar com muitos pontos quando a gente está na situação. E hoje, quando eu olho para trás e vejo como as coisas se decorreram, eu vejo que Deus cuidou de cada detalhe. Mas eu fico me perguntando, e se não tivesse dado certo o meu emprego? Será que eu teria tido a mesma percepção de vitória, de que foi legal ser fiel? Acho que nada paga esse sentimento de ter tomado uma decisão que está de acordo com os princípios e principalmente que sustente a minha fidelidade para com Deus. Agora chegou a hora de retornar os frutos através dos dízimos
Muito obrigado, Senhor, por este momento de adoração a Ti. Abençoe os dízimos, as ofertas. Abençoe a cada pessoa que aqui está presente. Que nunca venha faltar nada em seus lares, em suas casas, menos como suas famílias têm uma parte do seu reino, na casa de nenhum dos filhos deste mundo. Derrame bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom sábado. Como foi a semana de vocês? Foi boa? Não teve nada de ruim? Ai, que bênção! De férias, né? Vocês estão querendo voltar para a escola rapidinho? Não? Que é isso? O que vocês querem ser quando crescer? Fala para mim. Hã? Médica de cabeça. Para ser médica de cabeça tem que estudar muito, tem que voltar. Então, para fazer medicina, tem que voltar para a escola. Vocês não querem? Você quer ser médica missionária? Ai, que delícia! Trabalhar no banco também? Então, quer ser médica de cabeça, trabalhar no banco, haja cabeça, né? Gente, olha que gostoso, né? A gente ter uma cama quentinha, ter água para beber, e ter água para tomar banho. Você sabe que tem crianças que não gostam de tomar banho? Tem crianças que não gostam de tomar banho. Fica ludibriando o pai e a mãe. E chora, faz birra. Tem uma época da vida das crianças, eu não sei se eu passei por isso, mas meus filhos sim. Nossa, chorava porque não queria tomar banho. Vocês já chegaram nesse ponto? Quando você era bebê, você não gostava de tomar banho? Eu também não. A água era fria? Entendi. Então, mas tem crianças que ficam ludibriando, finge que entra no chuveiro, aí liga o chuveiro, o pai e a mãe pensam que está tomando banho, se molha um pouquinho. Isso, molha a cabeça, você já sabe até o truque. Molha a cabeça. Não, tem mais essa também ainda. Então, olha, aí sabe o que eles fazem? Tira a sujeira tudo na toalha. Você pega lá a toalha, você já viu que a toalha era branquinha, já está marrom, é que a coisa está feia. E nós vamos contar aqui para vocês a história de um homem chamado Naamã. Naamã era um alto oficial, né, do governo naquela época. É como se fosse um general. Vocês veem aqueles policiais com um monte de coisas aqui ele é policial? Então eles têm umas pentes que, conforme os escalões, vão colocando em cintas aqui na roupa deles, e aí vai dizendo que eles são mais poderosos dentro ali da polícia. E Naamã era um alto policial, mas só que ele tinha uma doença chamada lepra, né? E essa lepra era
era uma coisa que pegava e deixava o corpo da pessoa todo cheio de feridas. E ela ia se decompondo. Ou se, por exemplo, desse não no dedo, ela ia perdendo o dedo. No nariz ia definhando, ficava só aquele buraco. Era uma coisa feia. E quando as pessoas tinham lepra, elas ficavam escondidas, ficavam em outro local. E ele, por ser o alto escalão, eu entendia que ele devia usar alguma coisa para esconder, né? Para ninguém saber que ele tinha. Porque ele continuava comandando os súditos dele, né? Então ele ficava ali escondido. E quando eles invadiram um outro reino, eles trouxeram de lá uma menininha, né? E essa menininha trabalhava na casa do casal. E ela amava Jesus tanto, que ela falava para a patroa dela o tempo todo: lá na minha terra tem um profeta que pode curar o seu marido. E ela, tanta ênfase que a menina falava, ela acreditou. Falou com o marido e o marido foi lá visitar o profeta, né? Chegando na casa do profeta, o profeta nem sequer atendeu ele. Mandou também um servo do profeta ir falar lá com o Naamã. Naamã ficou muito nervoso, falando: eu sou uma autoridade e ele nem sai de lá de dentro para falar comigo. E aí, qual que foi o recado do profeta? Alguém sabe qual que foi o recado do profeta? Qual que foi? E isso ele mandou se banhar no rio, mas quantas vezes? 7 vezes. E aí Naamã foi até lá no rio. Aí o rio não era um rio limpinho, não. Era um rio todo cheio de sujeira e tudo. E aí, não, você é o nosso Naamãzinho. E o Naamã não queria ir para a água, né? E aí o Naamã tinha que entrar na água e se banhar 7 vezes. Aí vamos lá. O pessoal da igreja vai nos ajudar a contar. Vamos lá. A primeira vez. Banho. O nosso Naamã não está aqui dentro, gente. 2, 3. E aí ele parou um pouquinho. Ele pegou, olhou e falou... Ele olhou e falou: nossa, não saiu nada até agora. Eu não vou continuar com isso. E o que o pessoal que estava com ele falou? O súdito deles, que ele falou? Continua, chefe. Se fosse uma coisa que ele pedisse mais difícil para o senhor não faria? Agora vamos continuar. E aí vamos continuar. 4, 5, 6, 7. E aí ele olhou e ele ficou curado, sem a lepra. E ele deu glórias ao nosso Deus, ao Deus do céu. Porque antes ele não cultuava o Deus do céu. Ele cultuava deuses que era feito de pau, de pedra. E aí ele ficou honrado e ele disse: eu não vou mais cultuar os deuses do meu mestre, né? Que seria o súdito lá do reinado deles. Ele agora eu vou cultuar o Deus verdadeiro. Então a gente vê que se a gente está ali com o Deus verdadeiro, a gente tem a cura, né? Então assim, nós temos a cura espiritual, financeira, sentimental, física, tudo nós buscando a Deus. Então vamos pegar e agora vamos orar ao nosso Papai do Céu e pedir para que Ele nos dê muita saúde e cuida também do nosso papai, nossa mamãe. Vamos? Querido Jesus, estamos aqui na sua presença. Esse é o nosso futuro da nossa igreja, Senhor. Tem aqui os pequenos da nossa igreja que um dia também vão tomar os nossos lugares aqui nesse local, nesse santo lugar. E nós pedimos a sua bênção, Senhor, em particular para cada uma dessas crianças, que elas possam crescer em entendimento e que também possam crescer em estatura na sua presença, Senhor. Que todas elas sejam uma bênção neste lugar e que eles nunca possam desistir de Ti, Senhor. E ajuda também para que eles tenham sempre a cura física, espiritual, mental e sejam boas crianças nos seus lares e tenham vontade de tomar banho e ficar sempre limpinhos. Nós te pedimos por Jesus. Amém.
abençoe a cada um que vieram buscar ao Senhor. Você viu Naamã aí, né? Os Naamãs eles são bem desobedientes. Porque ali também era terrível, não queria mergulhar, não. Mas ele foi curado. Vamos colocar pé, vamos cantar o hino 347. E 5. Está vendo? Aumentei 2. Foi igual na mão, desobediente. Aqueles que puderem, por favor, coloquem o joelho para nós orarmos. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui estamos, Senhor, como adoradores, dispostos a aprender mais de Ti. Amém. E colocarmos em prática no nosso vida. Amém, Jesus. Sabemos, Senhor, que temos muita debilidade, temos muitas falhas. Mas neste momento te pedimos que o Senhor complete aquilo que falta em nós, e que possamos sair daqui transformados, cheios do poder do Espírito Santo e ter a certeza que tivemos encontro contigo. Amém, Senhor. Não deixa, Senhor, sairmos daqui da mesma forma que entramos. Mas ajuda-nos a olhar para Ti, como autor e consumador da nossa fé, e dizer que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, Senhor. Nesse momento pedimos também ao Pai que o Senhor abençoe a pessoa que vai dividir a palavra, que ele fale movido pelo Teu poder. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e eternamente. Amém, Senhor.
Bom dia, feliz sábado. Que bom que estamos aqui na casa de Deus para mais um culto. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo a este momento de reflexão, de abrir a palavra de Deus. E eu creio que todos nós que estamos aqui temos a plena certeza, a confiança de que Deus é quem está no controle deste mundo. E que, embora nós possamos ter vislumbres, muitas vezes, do que irá acontecer, porque a Bíblia ela nos mostra isso, a gente, às vezes, no dia a dia, acaba meio que esquecendo, né? Que nós temos um Deus que merece a nossa adoração, nosso louvor, e que tudo que temos, tudo que fazemos, deveriam estar de acordo com a vontade dele. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das crenças da nossa igreja. A gente sabe que nós temos crenças, né? A gente classifica como 28 crenças, a gente tem uma doutrina e 28 crenças. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma dessas crenças que nós, como adventistas, temos. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer mais uma oração, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, nesse momento, como parte do teu povo, que está reunido em vários lugares deste mundo, estaremos agora abrindo a tua palavra. Pedimos que o agir e o mover do Espírito Santo guie as nossas mentes para que assim possamos entender, ler, não apenas ser ouvintes, Senhor, mas praticantes dos teus ensinos. Abençoe a cada família que aqui chegou, a cada pessoa que irá assistir em outro momento ou neste momento através das redes sociais. Que o teu Santo e Bom Espírito esteja aqui movendo os nossos corações, para que haja diariamente uma transformação daquilo que nós precisamos. Porque o Senhor conhece o nosso interior. Pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. E que assim possamos juntos estar trilhando os caminhos que nos levarão a Canaã celestial. Amém, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema eu não estou conseguindo passar. Agora foi? Deixa eu ver. Sim, agora foi. Eu coloquei assim aqui o fim da noite, o nosso tema de hoje. Eu vou tirar aquela parte e o novo amanhecer da terra. Quando nós pensamos na noite, o que vem na sua cabeça? Quando você fala escuridão. A noite é sinônimo do que pra gente? Dormir, descanso, escuridão, o que mais? Perigo. Sim. Você já pensou, já parou pra pensar quando alguém fala assim, nossa, tô doente, e aí durante a noite piora. Por que será? A imunidade cai. A imunidade cai. Quando chega a noite, sua cabeça entende que você precisa do descanso. E aqui, você sabia que, mesmo nas trevas mais densas, há sempre uma luz de esperança. Quando você está assim, em um lugar, está tudo muito escuro e aparece um vagalume, o que a gente vê? Aquele vagalume ele se torna... Nossa! Então a mensagem de hoje vai fazer a gente refletir que, embora a gente esteja nesse mundo de escuridão, né, de trevas, temos uma esperança, temos uma luz que é Jesus. E a gente vai falar sobre essa crença do milênio. A gente tem as crianças aqui, eu vou dar uma atividade para vocês, tá bom? O que eu vou ver, quem que vai prestar atenção. E aí você vai pegar o papel, vai pedir pro papai ou pra mamãe e vai marcar quantas vezes vai ser proferida aqui a palavra milênio, certo? Você vai prestar atenção e vai anotar. E no final do culto lá você me conta, olha,
Eu anotei tantas vezes a palavra milênio. Meu pai fazia isso comigo durante o sermão. Tá bom? Combinado? Então tá, vou contar com vocês. Então a gente vai falar sobre esse mundo que nós vivemos. E o milênio é uma das crenças que nós adventistas acreditamos. Para muitas pessoas é um tema difícil de entender. Tem muita gente que não consegue entender, embora João nos revele claramente sobre esse tema. E aqui, quando a gente pensa em milênio, o que antecede, né, e o que vem depois? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui, por quê? Porque nós, como adventistas, acreditamos que ele virá, que ele advém. Adventistas quer dizer o quê? O advento de Jesus. Então, por isso que nós estamos aqui. E nós temos um Deus que é justo. E quando a gente pensa em milênio, a gente tem várias passagens bíblicas que nos falam sobre essa questão do tempo. E eu quero abrir com você para nós lermos o nosso primeiro texto lá em Salmo. Um salmo bem conhecido. Salmo 90. Esse salmo é o salmo de quem? De Moisés. E a gente vai ler o versículo, capítulo 90, o versículo 4. Olha só o que diz. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Então a gente sabe aqui, baseado, né, nesse texto, 1000 anos é que está falando, que para Deus, né, 1000 anos é o quê? Como um dia. Nem um dia. Para Deus é como se fosse ontem. Olha só que interessante. 1000 anos para Deus é como se fosse ontem. Olha só. O que foi o ontem? O ontem já passou. Então assim, a gente tem um Deus que ele é atemporal. Que o nosso tempo não é igual ao dele. Né? Então a gente tem um Deus atemporal. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver claramente aqui em Apocalipse, embora algumas pessoas tenham um pouco de medo de falar, de ler, né? Porque a gente tem coisas aqui que de alguma forma, que se você não lê com atenção, você fica meio assustado. A gente tem coisas simbólicas, mas também temos coisas reais. E a Bíblia ela se completa. E nós conseguimos examinar e claramente a gente vai ver como que se dará o desenrolar deste fato. Então, para Deus o tempo é diferente. A gente tem um Deus atemporal, um Deus eterno, mas nós temos um Deus que plantou no nosso coração a eternidade. Embora nós sejamos seres finitos, onde o ciclo natural da nossa vida é o quê? Você nasce, você passa pela fase da adolescência, você vai, né, é um jovem, depois é adulto, depois a velhice, depois morre. Mas, no entanto, nós nascemos com a eternidade no coração. Embora a nossa vida seja como uma neblina. Vamos confirmar lá em Tiago? Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vamos ver? Diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Então a gente é bem diferente, né? Daquilo que Deus é, no sentido da nossa finitude. E muitas das vezes a gente não entende como que Deus trabalha, qual é o tempo dele. Mas a Bíblia, ela nos dá essa revelação de que nós um dia teremos a oportunidade de salvação e
que também teremos a oportunidade de viver a eternidade. Então, quando a gente fala de milênio, a gente reflete sobre todas essas questões, porque a volta de Jesus, né, nada mais é do que a confirmação da sua promessa. E quando a gente fala de volta de Jesus, Apocalipse ele nos fala do quê? Das duas ressurreições. A Bíblia fala claramente das duas ressurreições. Uma é para a vida eterna e a outra para o julgamento final. Então, quando a gente pensa aqui, quando João, no capítulo 5, verso 28 e 29, diz assim, olha, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. E é interessante a gente notar essa questão sobre as duas ressurreições, sobre a ressurreição da vida e sobre a ressurreição, né, do juízo ali. Por quê? Ajuda-nos a refletir sobre o tempo que nós temos agora, o tempo que nós temos hoje, porque a salvação, ela é individual e ela não é intransferível. Não é porque o meu pai nasceu na igreja e ele tem uma comunhão diária com Deus que eu também vou ter essa comunhão. Eu preciso buscar. É algo que é individual, é de graça, mas precisa que eu e você tenhamos essa escolha. Todos nós temos a oportunidade de escolher. Desde o momento que nós acordamos, você escolhe se você vai levantar ou se você vai ficar deitado, se você vai colocar sandália ou vai ficar descalço, qual roupa você vai vestir, qual perfume você vai passar ou não, de vir à igreja no dia de sábado ou não. Então, são escolhas. A vida é feita de escolhas o tempo inteiro. Todo momento nós fazemos escolhas. E Deus nos deu livre-arbítrio para que nós possamos escolher. Né? A gente tem a ressurreição da vida e a ressurreição para a morte eterna. Mas que bom que nós temos essa oportunidade. Então a ressurreição da vida ocorre o quê? Quando Jesus volta pela segunda vez. É um momento de quê? De vitória e alegria. É um momento de vitória e alegria. Muitos ficarão com medo, mas aqueles que estiverem preparados não ficarão. Que nós estejamos preparados. Amém. Amém por isso? Amém. Então a trombeta de Deus anunciará a libertação dos justos, a libertação dessa noite de trevas, porque nós sabemos que no céu não haverá noite. Amém? Amém? Trazendo um fim triunfante à longa espera de redenção. Quando a gente pensa na volta de Jesus, a gente pensa nas pessoas que nós amamos. Certo? E eu gosto desse tema do milênio porque ele me faz viajar em muitos aspectos. Desde sempre. E tem um filme que chama, acho que foi lançado em 2005, produzido por alguém da igreja, um filme bem antigo, chama A Última Batalha. E retrata as questões finais sobre a volta de Jesus. E logo no começo ele mostra um casal. E esse casal está juntos num momento de alegria, de felicidade ali. Mas quando Jesus volta, quando há esse retorno, mostra que a esposa não está salva. E quando você vai para os detalhes exatamente sobre esse tema do milênio, quando Jesus volta, quando as pessoas que estão separadas, salvas, passaram os 1000 anos, né? Esse milênio, passaram os 1000 anos com Jesus. A Bíblia, né, a gente vê claramente que as pessoas, os justos, terão contatos com registros celestiais, com os registros de Deus. E por quê? Aqueles, esperemos que nós estejamos lá, terão contato com os registros. E por quê que aquela pessoa não esteve ali, não estará ali? E com certeza a Bíblia fala que esses justos falarão que Deus é um Deus de justiça.
Mas olha só, o que diz aqui em Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqueles que estiverem vivos, né, os que estiverem aqui e permanecermos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Por que para sempre? Porque vai passar esses mil anos. Depois, né, a Bíblia fala claramente que Jesus retornará, não é isso? E a gente sabe que esse retorno, né, tem momentos de alegria e também de último choro, última lágrima. Mas a gente falou sobre a ressurreição, né? Ali, para a vida eterna, mas e a ressurreição da morte eterna? Vamos ver. A gente sabe que ocorrerá após os 1000 anos. É o momento em que aqueles que não aceitaram a salvação são ressuscitados para enfrentar o julgamento final. Então a gente vê aqui, ó, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Então quem já estava morto, passou o quê? Os 1000 anos. E a gente sabe que a Terra, nesse período, quando a gente lê, mostra que quem que ficará aqui preso? Satanás. Quando a Bíblia fala que ele ficará preso, né, não significa que ele estará preso, acorrentado. É porque a Terra não vai ter ninguém, nenhuma edificação, nada. Não vai ter nada. Então ele não vai ter o quê? A quem tentar. Então, mas aqui diz, olha, então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Então, quando Jesus volta, aquelas pessoas que estavam vivas, né, que não estavam separadas nem preparadas, elas o quê? Elas morrerão, certo? E ao contrário das bodas do Cordeiro, das bodas do Senhor, a gente fala ali que há um banquete, o quê? Das aves, abutres comerão aqueles corpos, porque se todos morrerão, quem que vai enterrar esses corpos? Que cena horrível. Mas é o desfecho final desse mundo. Para que o Éden, para que a imagem edênica seja restaurada. Amém. Amém por isso? Amém. Deus, ele claramente tem preparado o melhor banquete para cada um de nós. Amém. E quando a gente falou, né, que as pessoas que estarão salvas terão acesso aos livros e poderão julgar também, não é isso? Julgar os anjos, a Bíblia fala, né? Julgar os anjos, e todos esse período de juízo ali é o juízo comprobatório, certo? Onde vai ser comprovado, por exemplo, se eu fiz uma coisa que fez com que eu não estivesse lá, terá a comprovação de que eu realmente não estava preparada para esse momento, porque Deus, ele é um Deus justo. Assim como tem aqui o exemplo, o julgamento de Nuremberg. Nuremberg foi uma cidade lá, né, onde aconteceu um julgamento dos principais criminosos da guerra nazista. Então se uniram aqui, nesse momento, França, os representantes da França, né, da Inglaterra, da União Soviética ali, e eles foram julgar esses crimes de guerra, né, esses criminosos ali, foram os responsáveis pela eliminação ali o genocídio de vários judeus. Mas por que foi escolhido esse lugar, né? A gente pode notar na história e ver. Nuremberg foi usado
por vários anos como o local para fazer ali digamos que o comercial, né? Fazer o comercial ali foi palco das grandes manifestações ali dos nazistas. E a única coisa que ficou, né, mais ou menos intacta ali nessa cidade foi o palácio onde aconteceu esse julgamento, o Palácio da Justiça. E aí usaram esse próprio palácio para julgar esses criminosos. Quando Jesus voltar, a gente vai ter um juízo que revisará cada caso. Nesse período não se tinha não tinha julgamentos, eles não tinham, de fato, eles haviam algumas dificuldades, porque não tinha precedentes de julgamentos. Então, cada país com a sua cultura, com a sua, digamos, leis, eles se juntaram e cada país mandou 2 juízes, né, para que houvesse esse julgamento. Mas Deus, ele é um Deus de justiça e o seu julgamento será perfeito, tá bom? Deus, ele está a cada dia trabalhando na nossa vida para que nós possamos fazer a escolha, né, de passar esse milênio no céu. Então, após a primeira ressurreição, os salvos se reúnem com Cristo no céu para um período de 1000 anos. E terão a oportunidade, como nós já falamos, de revisar os registros e entender as decisões de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, verso 4, diz assim, olha: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Eles não haviam adorado a besta nem a sua imagem, e não haviam recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a gente sabe que todo período de sofrimento, todo período de dor, as marcas, as histórias que perpetuam a história da humanidade. A gente tem um Deus que foi crucificado, um Deus, né, Jesus, como um Deus que foi crucificado pelas suas próprias criaturas. E não diferente da maldade, né, existente, a gente vê que a história da crucifixão, a história de entrega, serve como lição, né, para mostrar que nós também passaremos por injustiças. Nós também muitas das vezes nos sentimos injustiçados, julgados, massacrados pelo pecado. E quando você pensa nos homens maus, na maldade, porque nós sabemos que a nossa tendência é para o mal, a nossa natureza pecaminosa, porque nós estamos em um mundo onde Satanás, infelizmente, acorrenta, aprisiona. E se nós não dermos ouvido para a voz, né, que fala às nossas mentes, aos nossos corações, para o Espírito Santo, nós faremos aquilo que muitas das vezes, pelo nosso orgulho, pelo nosso ego, pode machucar alguém. E aqui a gente tem uma história, olha, o Museu Memorial do Holocausto. Existem vários museus, né, em vários lugares. Você já teve a oportunidade de ir em algum museu do Holocausto? Jerusalém, sim. Temos, aqui em São Paulo nós temos. Em Curitiba também tem um bem interessante, eu estive lá. Então, esse museu serve como um centro de documentação. Lá tem documentação, tem estudo, interpretação da história do Holocausto e mostra exatamente, claramente, os detalhes, o desfecho desse período. Triste, doloroso, inacreditável às vezes. Então, o milênio será um tempo em que os redimidos explorarão e entenderão os caminhos de Deus de maneira mais completa. Satanás preso por 1000 anos, né, como nós já falamos aqui, enquanto os salvos estão no céu, a terra vai permanecer desolada.
Então ele não tem a quem influenciar, a quem enganar, né? E ele será forçado a refletir suas ações enquanto a terra está vazia. Em Apocalipse, no capítulo 20, agora os versos de 1 a 3, diz assim, olha: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Tá, e aí esse pouco de tempo, como nós já falamos, que ele estará solto, né? O que? Jesus vai voltar e ele vai o que? Tentar atacar a Cidade Santa, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Aqui, a gente pode fazer uma relação, uma analogia aqui. Quem já ouviu falar desse Pablo Escobar? Muita gente já ouviu, né? Quem é que foi ele? Nossa, um narcotraficante, um dos mais poderosos que já existiram. E se você for pesquisar um pouquinho aqui sobre ele, deixa eu ver o que aparece aqui. Olha o que fala. Ele foi um traficante narcoterrorista colombiano que foi fundador e único líder do cartel de Medellín, apelidado de o Rei da Cocaína. Ele se tornou entrou na lista na Forbes de um dos homens mais ricos de um período. Escobar, ele foi um criminoso muito rico. Olha só o que diz na história dele. Ele acumulou um patrimônio líquido estimado em 30 bilhões de dólares no momento que ele foi morto. Então, isso era equivalente a 64 bilhões de dólares, aqui está dizendo, em 2021. Olha só. Mas por que será que esse homem foi tão procurado? Por que era tão importante a captura e a morte dele? Ele fez coisas terríveis. A captura e morte de Pablo Escobar trouxeram um alívio imenso para todos que sofreram sob seu reinado de terror. Da mesma forma, a prisão de Satanás será um período em que ele não poderá mais causar dano ou influenciar a humanidade. Assim como esse traficante perseguiu, ele mandou matar um candidato à presidência do país dele, né? Ele estava com um dos seus comparsas e o cara achando que ele estava indo com um gravador lá, né? Na verdade, ele estava cheio de explosivos, ele morreu junto com esse cara. Então, assim, Pablo Escobar, desde muito jovem, ele tem um histórico de coisas erradas, de trapaces, de coisas que ele fez e mandou matar muita gente, né? E tudo pelo poder, pelo dinheiro, pela fama. Satanás também terá um fim. E nós sabemos e cremos que Jesus virá e derrotará. E a última revolta de Satanás e seus seguidores, como a gente já falou, ela vai acontecer. Mas aquelas pessoas que estiverem atentas, lendo a palavra de Deus, porque nós sabemos que só nós buscando a palavra de Deus nós teremos o quê? Esclarecimento, nós teremos vislumbres do que este mundo, do que o tempo do juízo trará para mim e para você. E essa revolta de Satanás, a gente vê aqui, olha, que após os 1000 anos, Satanás será solto por um breve período, durante o qual ele tentará uma última revolta contra Deus e o seu povo. Mas vocês acham, né, que lendo assim a gente fala, como é possível?
Como é possível a dureza do nosso coração, a dureza do coração dele? Assim como a gente pode pensar, né? Como Faraó endureceu o seu coração e tantas outras pessoas. Satanás também, né? Até o último momento. Olha o que diz assim, ó. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Agora você pensa, todas as gerações. Quando aqui fala areia do mar, se refere ao quê? Todas as gerações, todas aquelas pessoas que foram contra estarão reunidas neste momento. Pense nos homens mais bárbaros da história. Pense nessas pessoas que, né, mandaram matar aqueles fuzileiros de guerra, aquelas pessoas que estarão ali enraivecidas. Vai ser bem decepcionante para eles, porque a gente sabe que haverá o que? Nesse momento, a destruição. Isso alegra a nossa... Amém? Amém? Alegra a nossa vida, pensar que o mal vai ser destruído. Então, olha, o que diz? Satanás e seus seguidores enfrentam a destruição final, sendo lançados no lago de fogo. Então, a Bíblia fala que ele tenta, quando a cidade santa desce, eles tentam o quê? Invadir. Mesmo com todos os acontecimentos, ele tenta invadir. Mas o que acontece? Serão destruídos com fogo. Então, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados as bestas e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Tá, o que a gente entende aqui? O que seria essa tormenta? Até morrer. Não existe essa coisa de você ficar, né? Quando o fogo vem, o que acontece? Ele queima tudo, não é isso? Sim. Queima tudo. Ó, aqui a gente pode ver, deixa eu ver aqui um pouquinho mais pra frente. Depois eu volto aqui. Quando o fogo vem, ele destrói tudo. Assim como em Hiroshima e tal, se levantou das cinzas. Quando veio os explosivos, ali, o que a história mostra é que tudo foi consumido. E as pessoas que estavam na rua se tornaram o quê? Cinzas, só ficaram a marca. Agora você pensa, né? Quando tudo for destruído, não vai ficar nada. Não vai ficar absolutamente nada. Então a gente vai continuar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, então quando a gente pensa que ele será destruído, sem ter ninguém para tentar, e junto com eles aqueles que ficaram ao seu lado, a gente tem um novo céu e a nova terra. Então Deus criou um novo céu e uma nova terra, onde não haverá o quê? Dor, sofrimento, tudo de ruim que nós temos aqui. Mas o Apocalipse, olha só o que nos diz no capítulo 21, versos 1 e 2. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então a nova Jerusalém, a gente vê aqui que ela é descrita na Bíblia como uma cidade santa, onde Deus o quê? Habitará com o seu povo eternamente. Quando você pensa em eternidade, o que alegra o seu coração? Será que eu e você estamos nos preparando para a eternidade? Porque o tempo que nós temos de preparo é agora. O tempo de preparo é hoje. Porque amanhã pode acontecer de eu e você passarmos pela morte. Porque é um ciclo natural dessa vida.
E eu te convido a refletirmos hoje sobre isso. Como está o nosso preparo? A vitória, ela é certa, ela é garantida. Pense como se você fosse entrar em um campo, em qualquer jogo onde tem 2 times, e você tem a opção de escolher se você vai querer entrar no time que é mais forte, que já tem a vitória garantida, embora ainda acontecerá a competição final. Cristo, Ele está de braços abertos todos os dias. Todos os dias Ele está de braços abertos, esperando com que nós o quê? Estejamos arrependidos. Todos os dias temos a oportunidade de pedir perdão, de buscá-lo, de confessarmos as nossas falhas, as nossas dificuldades, porque Ele é um Deus, amigo, é um Deus que você pode confiar, é um Deus que tem atendido e tem suprido as nossas necessidades. Embora muitas das vezes a gente fale, mas eu passo por essa situação, eu passo por essa situação. Nossa, por quê? Eu faço tudo certinho, mas eu tenho essa dificuldade. Será que Deus não está atento às nossas necessidades? Você já se pegou pensando nisso? Nós estamos num grande conflito cósmico e muitas das vezes nós não enxergamos a batalha que o céu está travando, e Ele está travando para que você tenha a oportunidade de salvação. Amém. Tem lugares que os anjos de Deus não entram conosco. E quando o Espírito de Profecia, como Ellen White escreve sobre vários detalhes, vários acontecimentos de ambientes em que, se você for, o teu anjo não entra com você. Os anjos do mal, sim. E Ellen White fala sobre casais de namorados, por exemplo. Vou usar um exemplo básico. Sobre um determinado período da noite, o seu anjo, se você estiver com o seu namorado, ele não fica com você. Por quê? Porque não é um momento apropriado. E vários outros exemplos a gente pode ver, que eu me recordo agora. Que nós não tenhamos e não percamos de vista aquilo que Deus projetou para mim e para você. Eu tenho certeza que você veio aqui, está neste lugar, ouvindo sobre o juízo, sobre o milênio, porque Deus tem te chamado. Amém. Deus tem nos dado a luz. E essa noite de trevas, essa noite que talvez paira sobre as nossas vidas, um dia ela chegará ao fim. E quando a Bíblia promete que todos os que perseverarem na fé receberão uma recompensa eterna, eles compartilharão da vitória de Cristo e viverão eternamente em sua presença. Amém. Você quer estar? É uma pergunta muito lógica. Todos nós queremos estar diante da presença de Deus. Amém por isso. Que nós estejamos nos voltando a cada dia para Cristo. Nos voltando para refletir e para entender que tudo o que acontece nesse mundo, embora você possa pensar nas guerras, nos inocentes que já sofreram, a gente tem julgamentos, como nós mostramos aqui, tem julgamentos em todas as eras, a gente pode pensar, mas tudo não passa, tudo que passa e que ocorre neste mundo não é despercebido pelos céus. Nunca. E Ele sabe e conhece e sabe a quantidade de cada cabelo, cada fiozinho de cabelo que há nas nossas cabeças. Que nós nunca venhamos duvidar de que
um dia este mundo será salvo e que a redenção, né, e a renovação da nossa vida acontecerá. Que nós venhamos a cada dia nos entregar a Cristo, buscar a sua palavra, para que assim nós não sejamos pegos de surpresa naquele dia. Que tenhamos a certeza de que qualquer vento de doutrina que venha até nós não nos leve, não nos engane, porque a sua palavra é muito clara. E esse livro, né, que nós abrimos e lemos algumas vezes, passa a ser o motivo também de nós compartilharmos com as outras pessoas. Nós sabemos que estamos vivendo em um mundo de correria. Poucas vezes as pessoas param para ler qualquer coisa, muito mais a Bíblia, né? Porque elas têm ele como um livro antigo, um livro ultrapassado. Mas a gente sabe que esse foi o primeiro livro impresso. A gente sabe quantas pessoas morreram para que eu e você tivéssemos hoje esse livro. Vai chegar um momento que nós não teremos. Vai chegar um momento em que nós queremos estudar, nós iremos querer, mas nós não temos. E eu fico pensando às vezes, nossa, quanto tempo eu passei lendo a Bíblia? Pouquíssimos. Você acorda e já vai, já faz 1000 coisas, mas a gente tira pouco tempo. Eu sempre peço para Deus, Senhor, me ajuda para que eu tenha mais tempo para buscar a Tua Palavra, para entender mais, porque a gente sabe que a nossa regra é de fé, não é isso? Que esse seja o desejo do meu e do seu coração. Que nós possamos sair daqui confiantes e almejantes de que naquele grande dia nós possamos estar comemorando com Cristo, estejamos participando das bodas do Cordeiro. Tá bom? Esse é o desejo do meu coração. Para encerrarmos, vamos colocar em pé e cantar o hino número 7. Bela história
Querido Deus, ajuda-nos a cada dia a termos a certeza que o Senhor já nos deu a vitória. Amém, Senhor. Que nós possamos nos achegar a Ti a cada dia, entregar todos os nossos desafios, as nossas petições, as nossas debilidades, para que assim possamos estar sob a Tua proteção. Amém, Senhor. Que o Senhor estende a Sua mão todos os dias e nos quer ao Seu lado, Senhor. Sabemos que somos indignos muitas das vezes, mas as Tuas misericórdias têm se renovado a cada dia. Amém. Sobre nossas vidas. Ajuda-nos a compreendermos o Teu amor, a entendermos a Tua mensagem, porque o Senhor nunca deixou de cumprir uma promessa. Amém. E ainda falta essa, Senhor. Sabemos que estamos no fim deste mundo. Que a cada dia nós tenhamos a certeza de que o Senhor restaurará e que a morte, a escuridão, tudo passará. Satanás será derrotado e nós seremos libertos completamente deste mundo de pecado e dor. Ajuda-nos a cada dia mostrar às outras pessoas que o Senhor é a luz deste mundo. Nos leve de volta aos nossos lares, que os Teus santos anjos estejam ao nosso redor, guiando e protegendo. E que possamos fazer deste dia um dia diferente com a nossa família, com os nossos amigos e com as pessoas que estarão conosco nessa próxima semana. Ajuda-nos a sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém.